Muito boa noite, graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, convido todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura dos versos 18 a 27, Marcos 12, 18 a 27. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitaram, de qual deles será ele a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez graças te damos pela oportunidade de podermos nessa noite falar mais do Senhor para cada um de nós, inclusive ao meu coração, ó Pai. Que o Senhor nos use poderosamente, para que o seu Espírito, ó Pai, seja derramado em favor de muitos aqui, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus amados, nós começamos a partir do domingo passado, a série de sermões da Páscoa, e nós vamos trazer mensagens dos últimos dias de Cristo, em Jerusalém, até o domingo de Páscoa. E nós dividimos aqui os 2 últimos pontos das missões de Cristo aqui na terra, que é a viagem a Jerusalém, onde há ensinamentos e confrontos, e Semana da Paixão, que finaliza aí com a sua crucificação e a sua ressurreição. No domingo passado nós falamos o primeiro capítulo dessa série é acerca da entrada triunfal de Jesus, onde a cidade de Jerusalém o recebeu com muitas honras, com honrarias de um rei, mas aquela situação das pessoas adorando, dizendo Hosana, ou seja, Senhor, salve-nos, ia durar muito pouco, porque pouco tempo depois, Jesus passou a ser questionado e passou a ser perseguido, enfrentando assim vários confrontos, até o dia da sua crucificação, até o dia da sua morte. E nesse momento eu separei a passagem que há um confronto entre um grupo de fariseus, era uma das seitas dentro do judaísmo. E que é esse grupo? O que esse grupo de fariseus interpretavam? O que eles entendiam? Então, como um grupo judaico, que andava lá na época de Jesus, como os fariseus também, esse grupo em específico, eles se achavam muito assim estudiosos. Era um grupo, diferente dos fariseus, que poderia ter pessoas de todos os níveis sociais. Os saduceus eram de um nível social mais elevado, ou seja, quem tinha muito dinheiro poderia fazer parte do grupo dos saduceus. E eles batiam no peito dizendo o seguinte: olha, nós conhecemos os livros da lei de Deus, nós conhecemos a Torá, que é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles se achavam muito orgulhosos e até mesmo arrogantes por isso, porque conheciam o Pentateuco. Só que
Diferentemente de todos os demais grupos judeus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na vida eterna, no céu, mas não acreditavam na ressurreição. Na mente deles, ter a ressurreição, ter uma vida que continuasse, era em relação à herança, ou seja, os seus herdeiros, conforme eles tivessem filhos, aquele legado ia sendo passado para frente. Então assim, a minha pessoa, a minha vida ia sendo perpetuada de acordo com os herdeiros que eu tivesse. Só que eles tinham uma rixa com os fariseus, até porque os fariseus a gente sabe que não era flor que se cheirasse, né? Só que os fariseus sim acreditavam na ressurreição dos corpos, mas de uma maneira bastante esquisita. Para eles era o seguinte: a pessoa que fosse justa, na sua ressurreição ela receberia um prêmio, e esse justo que morreu, essa pessoa que fosse salva, ela voltaria a viver com a sua esposa na eternidade, e nessa eternidade a família dela continuaria aumentando, ou seja, aquela mulher sempre teria filhos para ele, mostrando ali que era um homem muito abençoado, muito semelhante ao que o islamismo fala hoje, né? Que o homem vai ter um monte de mulher, mas os judeus falavam que era a sua esposa, e que essa esposa lhe daria vários e vários filhos durante toda a eternidade. Vendo isso, os saduceus, olhando o absurdo da maneira que eles interpretavam a ressurreição, eles tentaram pegar Jesus na curva. Jesus, afinal de contas, era um judeu. Então, eu vou deixar Jesus mal diante dos fariseus, que já são homens que já não estavam muito afim de Cristo ali, queria algum motivo para condenar Jesus Cristo, mas também eu vou procurar deixar Jesus Cristo mal diante dos seus discípulos. Ou seja, a intenção deles era ridicularizar Jesus na frente de todo mundo, e com isso, mataria 2 coelhos numa cajadada só. Então eles vêm e contam essa história absurda. Como que é essa história? É de uma família que tinha 7 irmãos, e uma mulher casou com um dos irmãos. Não tiveram filhos, e esse irmão morreu. Então essa mulher foi e casou com o próximo irmão. Esse irmão morreu. Casou com o terceiro irmão, esse irmão morreu. E assim sucessivamente até o 7º irmão. E todos eles morreram, e nenhum deles tiveram filhos com ela. Nenhum deles tinham uma herança. E aí perguntam: e agora? Na ressurreição, essa mulher casou com 7 irmãos, de quem que ela vai ser esposa? Afinal de contas, todos eles desposaram ela. De quem ela vai ser esposa? Se fizesse esse tipo de pergunta para nós, eu me assustaria, porque eu nunca casaria com uma mulher que já enterrou 6 dos meus irmãos. Eu poderia ser o próximo na fila. Mas Cristo é diferente de nós. Ele conhecia a intenção do coração daqueles homens. Ele conhecia a intenção dos saduceus, conhecia a lei de Deus melhor do que aqueles homens, conhecia o Pentateuco melhor do que aqueles homens, e Jesus respondeu para aqueles homens, usando a própria palavra de Deus, alertando: olha, você já ouviu falar lá de Moisés, não ouviu? Afinal de contas, você conhece o Pentateuco? Você ouviu falar dele? Aquele Deus que falou com Moisés está diante de vocês, e aqueles homens não estavam vendo isso. Aquele Deus do passado era o Deus que estava diante dele, através da pessoa do Filho, e é um Deus de vivos e não de mortos. E aí Cristo finaliza aquela palavra para eles dizendo: olha, vocês estão se enganando a si próprios, justamente porque vocês não conhecem a própria palavra do Senhor. Meus queridos, aqueles homens estavam diante do Deus Altíssimo, mas aqueles homens, eles estavam preocupados com as coisas terrenas, eles não procuravam as coisas do céu.
Eles não queriam saber da realidade da ressurreição e da vida eterna. Eles não queriam saber de adorar a Deus. E o texto lido nessa noite, ele nos propõe a isso. Ele nos propõe a adorar ao Deus eterno. Ele nos propõe a adorar ao Deus de vivo e não ao Deus de mortos. O texto nos incentiva a conhecer a Escritura. Conheça a Escritura. Conheça a palavra de Deus. Os saduceus davam tanto enfoque ao Pentateuco, mas eles não compreendiam o que estava ali. Eles não compreendiam o que dizia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí eles vêm com essa história da citação da viúva, pegando um texto lá de Deuteronômio, que é uma aplicação da lei para o povo judeu, quando realmente acontecia essa coisa da viúva ficar, do marido morrer, e aquela viúva não ter filhos e necessitar de continuar uma linhagem. Mas não tinha nada a ver com vida eterna. O que tinha a ver ali era com relação ao próprio patrimônio e descendência, ou seja, o nome do falecido deveria continuar, que é o nome de família. Então, por exemplo, Oliveira, como eu, Fábio de Oliveira, se eu morresse e não tivesse filhos, a minha história acabaria ali para eles. Então eu precisava ter filhos, eu precisava ter um Oliveirinha ali. Então a viúva passava para o irmão. E aí aquele irmão tinha a responsabilidade de dar um herdeiro para a família, para continuar a herança que é a história de vida do irmão falecido. Para a nossa sociedade é muito estranho, né? Primeiro que já é esquisito eu casar com a minha cunhada, mais esquisito ainda quando a minha cunhada deixou morrer 6 irmãos antes. Eu não casaria. Mas as regras para os judeus eram diferentes. O Senhor tinha regras estabelecidas para aquele povo, como uma lei civil, que hoje não se aplica mais para nós, tá? O que se aplica hoje para nós é a lei moral, que é resumida dos 10 mandamentos, mas a lei civil aplicada para aquele povo, deveria o quê? Dizia o quê? A viúva, ela não pode ficar abandonada, ela precisa ser assistida, e tem que ter um herdeiro para aquela sociedade, para aquela família. E aí aquela mulher, se o irmão se recusasse a ter ela como esposa, ela poderia levar aquele homem para o ancião, que é o presbítero, que é um líder deles, levaria para aquele ancião, e aquele homem precisava justificar o porquê que ele não queria casar com a viúva do seu irmão. E se ele insistisse que não iria casar, ele assumia a vergonha da família. E aí alguns textos históricos, não bíblicos, diz que ela poderia pegar a sandália dos seus pés e bater no rosto dela como um sentido de desprezo e humilhação. Por quê? Porque ele manchou o nome da família e não deu um filho para aquela família. Não tinha nada a ver com a eternidade, tá, gente? E percebam como que os saduceus estavam fazendo ali, estavam pegando um trecho que era aplicado para a legislação civil e querendo que Jesus respondesse como que ficaria a história na vida eterna. E aí Jesus deixa bem claro: vocês estão falando tudo isso porque vocês não conhecem a Escritura. Eu gosto muito da tradução da Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus? Ou seja, não conhece a Bíblia, não conhece Deus. O que vocês estão falando? A gente vê muita gente hoje que quer dar opinião própria e por dar, mas não sabe nem o que está aqui, não sabe nem o que a Bíblia está dizendo, não conhece o Deus verdadeiro. E aqueles homens estavam vivendo isso. Há poucos dias o povo recebeu Jesus lá na porta de Jerusalém como um rei, mas mesmo aquele povo estava tendo uma interpretação muito errada de quem seria o rei deles. Aquele povo estava aguardando um rei de guerra, um rei que iria destruir Roma, queria tomar o trono, e Jesus veio como um rei da paz, para cumprir as profecias. E agora tem esse grupo aí misturando um assunto, alhos com bugalhos, e falando um monte de besteira, para achar que Jesus ia cair na ideia deles. Eles não conheciam a palavra do Senhor, até porque muitos textos bíblicos do Antigo Testamento, já faziam referência à ressurreição. Pessoas testemunharam Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Há poucos dias daquele momento,
Muitas pessoas testemunharam Jesus ressuscitando Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e ainda assim o coração endurecido deles não viam aquilo. Eles estavam preocupados com a vida física deles e não com a vida eterna. A vida eterna é um presente para nós, é algo muito melhor do que tudo aquilo que você tem nesse mundo. A vida eterna com Deus não necessita do casamento, não necessita de filhos. Afinal de contas, não há nada melhor do que estar na presença do nosso Criador por toda a eternidade. A falta de conhecimento da palavra de Deus, durante toda a história da humanidade, tem levado as pessoas a graves erros. Nós tivemos o período da Reforma Protestante, em que as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, e a Igreja Católica Romana fazia questão que as pessoas não conhecessem, tanto é que não havia tradução da língua do povo, as missas eram pregadas em latim, então o que o padre falasse estava tudo certo. E uma das estratégias deles, para até enriquecer, para angariar bens e patrimônio para a própria igreja, era a tal da compra da salvação. Não é coisa das igrejas atuais de comprar terreno no céu, mas isso já acontece há muitos anos, há muitos séculos. Então as pessoas pagavam a indulgência para comprar sua própria salvação. Tinha até um documento assinado pelo responsável da igreja, pelo líder lá da igreja, dizendo que você está salvo porque você já comprou a tua salvação. Você poderia comprar a salvação daquele que já tinha morrido e estava lá no purgatório. Então você ia lá e pagava um título por aquilo. Mas o Senhor levantou um homem chamado Martinho Lutero, o qual, refletindo na palavra de Deus, ele encontrou o que está lá em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, fazendo uma referência direta com o livro de Abacuque. O justo viverá pela fé, e não pelo meu próprio esforço, não pela compra da minha salvação, não porque eu sou um cara legal, não porque eu sou um pai de família, não, é a fé. Mas a fé em quê? Num ser humano? Não, a fé em Cristo Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Hoje ainda muita gente insiste que a salvação é pelo próprio esforço. Muita gente acha que o ser humano tem a capacidade de escolher ser salvo ou não. A graça é irresistível, eu posso resistir à graça de Deus. Muita gente pensa dessa maneira. Muita gente ainda continua fazendo missa para rezar pela alma do falecido, para que aquela alma saia lá do purgatório e ir para o céu. Tudo isso, gente, não tem base bíblica nenhuma. E muita gente vai atrás disso por não conhecer a Escritura. Muita gente está de madrugada dando números na live de alguém que está ensinando heresia. A nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, faz culto de madrugada. E lá prega-se a verdade. Tem pregadores reformados que pregam a Bíblia. E a gente tem visto até pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, na live de uma outra pessoa. Se souber que ali não é só um culto, mas quando se fala em uma missa, ali eles estão todos os dias sacrificando o corpo de Jesus, você está participando de uma heresia. Você não está indo lá só, vou lá porque é meu amigo que está me chamando, não. Você está participando de uma heresia. Muitas vezes as pessoas estão acreditando muito mais naquilo que o cara da internet fala do que o que está revelado na palavra de Deus. Acha que a salvação é do jeito dele, acha que o culto é do jeito dele. A pessoa decide o que é pecado e o que não é pecado, afinal Deus é amor e Ele me ama de qualquer jeito, eu não preciso mudar de vida. A Bíblia, ela é a verdade revelada para cada um de nós. Não caiam, gente, nessa cultura moderna. Não caiam nessas falácias, essas ladainhas. Tire o tempo de vocês para ler a Bíblia. Tire o tempo de vocês para meditar nas Escrituras. Se vocês têm alguma dúvida do texto, procure o seu pastor, procure um dos nossos presbíteros. Mas não tirem conclusões de maneira precipitada, como os saduceus estavam fazendo. Lembre-se que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a verdade de Deus revelada para a minha salvação.
ela é a verdade de Deus revelada para a minha vida, ela é a verdade de Deus revelada para a maneira que Deus quer que nós o cultuemos. A Bíblia nos ensina uma grande verdade: o céu é real. O céu é real. Aquele grupo não acreditava na ressurreição e também não acreditava em anjos, não acreditava em ressurreição, não acreditava em ser celestial, embora, como eles se gabavam conhecer os 5 livros da Bíblia, naqueles 5 livros nós encontramos relatos de seres celestiais, como lá em Sodoma, quando os anjos foram até Ló falar que aquela região seria destruída, quando Jacó tem a visão dos anjos descendo e subindo as escadas que levam ao céu, e até mesmo quando Jacó é acompanhado por anjos, indicam onde era Manaim, ou seja, a palavra de Deus revela o mundo espiritual, e é real esse mundo. E aí Cristo, de uma maneira muito assertiva, ele expõe a ignorância daqueles homens, deixa muito claro, o nosso Cristo deixa muito claro que o reino de Deus, o reino celestial existe, é uma realidade, e mostra que aqueles homens, aqueles ímpios eram tão cegos espiritualmente, que o Senhor, Criador do universo, estava diante deles, e eles não estavam enxergando isso. Eles estavam preocupados com regras humanas, eles estavam preocupados com quem que a pessoa ia ficar casado, mas não estavam preocupados com a sua própria salvação. Como duvidavam de ressurreição, como duvidavam de existência de ser celestial, como que eles acreditariam no reino de Deus? Se eles não acreditassem de uma maneira completa, então até a maneira que eles acreditavam como era o reino de Deus, era uma maneira equivocada, era uma maneira distorcida. Eles não percebiam que o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, aquele que foi revelado nas profecias, estava ali, e isso porque não conheciam as Escrituras. Era uma visão muito limitada do mundo, era uma visão muito estreita, eles não estavam enxergando o futuro. O Senhor Deus, Ele deixa muito claro na sua palavra, que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades físicas, daqui amanhã, depois, daqui 1 ano, porque basta para cada dia o próprio mal. E Ele deixa bem claro que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando se fala em futuro, a Bíblia deixa muito claro que nós devemos sim nos preocupar com o nosso futuro na eternidade. Devemos ansiar pelo reino de Deus, devemos nos preocupar: onde estarei quando eu morrer? Como eu estarei quando eu morrer? Um grande exemplo para nós é a vida do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos nossos irmãos filipenses, que viver é Cristo, morrer é lucro. Ele tinha certeza que haveria um lugar já preparado para ele, um lugar onde não haveria choro, não haveria dor, não haveria ranger de dente, ele não estaria preso, não estaria sofrendo ao mundo ele estaria livre do pecado. Mas ele também via que enquanto ele estivesse nesse mundo, ele deveria viver uma vida dedicada para Cristo, e que a sua vida deveria ser uma vida que refletisse a glória de Deus, para que o povo dele fosse fortalecido. Ou seja, a vida dele era uma vida para Deus, não uma vida para ele próprio. E é assim que deve ser a nossa vida. A vida do cristão deve ser uma vida dedicada a Deus. Não se preocupe com o meu bem material, não se preocupe com o que eu vou comer ou vestir amanhã. Se preocupe com a maneira que eu vou adorar a Deus, com a maneira que eu vou agradar a Deus. Sirva ao Senhor em todas as esferas da sua vida. Não é só dentro da igreja, mas é no seu trabalho. Se o Senhor te abençoa com bens, então use isso para a glória de Deus. Se o Senhor não te abençoa com bens, não tem problema, use isso para a glória de Deus. Mostre alegria em qualquer situação da sua vida. Sirvam a Deus em todos os momentos da sua vida, porque nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras não salvam, mas nós somos salvos para as boas obras.
é o reflexo de Deus na nossa vida, fazer o bem, ajudar as pessoas e, acima de tudo, pregar a palavra que salva. Embora o mundo, muita parte do mundo não creia no nosso Deus, nós devemos continuar seguindo, fortalecidos pelo Espírito Santo, mesmo em meio às nossas aflições, mesmo em meio às nossas dificuldades, porque Jesus já tem preparado um lugar para cada um de nós. Como que vocês estão refletindo a maneira que vocês vão viver para no reino de Deus? Vocês estão preparados para a morte? Vocês têm entendido que Jesus Cristo é o único capaz de lhe garantir a vida eterna, é o único capaz de lhe garantir o acesso ao reino de Deus? O céu é uma certeza, mas você tem certeza que você vai entrar no céu? A certeza da entrada no céu é por meio da obra de Jesus Cristo, porque Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados através do derramamento de sangue. Ele assumiu a culpa que era nossa diante do tribunal de Deus. Por meio de Cristo, todos nós somos justificados. Cristo é aquele que nos dá a vida. Por isso que o nosso Deus é um Deus de vivos. E novamente Jesus Cristo usa os textos do Antigo Testamento para refutar aqueles saduceus, dizendo: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos, laborais em grande erro. Apesar da impiedade daquela seita, daqueles homens, ainda assim, aqueles homens acabaram profetizando que Jesus Cristo ia ressuscitar dentre os mortos, que Jesus Cristo venceria a morte, que Jesus Cristo completaria o seu ministério aqui na terra, e de um estado de humilhação, o qual se esvaziou da sua glória, se fazendo como cada um de nós, passando por todas as dificuldades nesse mundo, que morreu, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, ficou 3 dias morto. Ele é exaltado, e a partir de então, no seu estado de exaltação, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo foi assunto aos céus com um corpo glorificado. Jesus Cristo reina sobre nós, sobre a sua igreja, sobre todo o universo, por toda a eternidade, confirmando que Ele é Deus. Jesus Cristo é o Deus de vivos e não o Deus de mortos. É muito interessante, meus irmãos, que quando Jesus, ele cita a passagem de Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés, lá na sarça ardente, ele está afirmando que, olha, aquela aliança que Deus fez com Moisés, que era o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Jacó, é o Deus que faz a aliança da graça, através do meu sacrifício, através de mim. Esse Deus está diante de vocês, e esse Deus está diante da igreja aqui nessa noite, através do seu Espírito. É o Deus que vive. Esse Deus é imutável, esse Deus é poderoso, esse Deus é aquele que cumpriu as promessas no passado, que cumpre as promessas do presente e que cumprirá a promessa no futuro, que no dia final todos ressuscitarão e os seus filhos reinarão com Ele por toda a eternidade. E Cristo conclui dizendo que aqueles homens estavam se perdendo no seu próprio erro, porque eles não estavam reconhecendo que Ele é o Deus dos vivos. Mas aí muitos vão perguntar: Fábio, mas se Deus é o Deus de vivos e não de mortos, o que aconteceu então com os que morreram? Tem um monte de gente lá enterrada no cemitério, eles estão dormindo então? É o sono da alma? A resposta é não. A uma heresia
que eles falam do chamado sono da alma, e inclusive é pregada por algumas seitas até hoje. Essa heresia diz que aqueles que morreram na verdade não estão mortos, estão no estado de sono, no estado de inconsciência, e eles vão ser acordados quando Jesus vier para buscar a sua igreja. E eles usam textos como o de Lucas 8,52, quando Cristo fala que a filha de Jairo estava dormindo, e não morta. Mas quando nós vamos olhar a referência do dormir, o verbo na sua língua original, ele quer dizer o quê? Como quem dorme. Então, é imaginando aquela pessoa com o olho fechado, e quem olha para aquela pessoa tem a sensação de que a pessoa está dormindo. Então, o verbo usado é nesse sentido, quando você olha para um morto e tem a sensação de alguém que dorme. A minha avó, ela tinha um costume muito engraçado. Se você dormisse na casa dela, ou tirasse uma pestaninha depois do almoço, ela vinha em você, mas ela batia assim e fazia assim: Fábio, você está dormindo? Eu estava, vó. Ela, tá, achei que você tinha morrido. Eu lembro, toda vez eu lembro disso quando falo do sono da alma. Ali eu estava no sono da alma, não tinha morrido não, mas ela tinha essa mania, então o povo brincava: cuidado que a avó, você cochilar aí, a avó Maria vem acordar você, vem achar que você morreu, vem te dar um chacoalhão. Mas o sentido era esse, muito semelhante quando Cristo fala mesmo de Lázaro aos seus discípulos, que eles estavam naquela agonia, e agora, Jesus demorou 2 dias ali para ir até Lázaro, e chegando até Lázaro já tinha se passado 4 dias, ele fala, ele está dormindo, e os discípulos, então está tranquilo, ele está salvo. Jesus, não estou querendo dizer que ele morreu, então é justamente isso, porque meus irmãos, quando nós morrermos, nós não vamos estar dormindo, não é um sono da alma, nós não vamos estar no estado de inconsciência, mas nós estaremos nesse estado que chama estado intermediário, que é o que? Os corpos irão para a sepultura, mas as almas dos servos de Deus, os filhos de Deus, já estarão com Deus. No momento da morte, já estarão com Deus, já vão imediatamente para Deus. Ou seja, os filhos de Deus vivem. Aqueles que foram salvos, que já morreram, vivem com Deus. Textos que deixam isso muito claro, é a passagem do rico e Lázaro, ou quando Cristo diz ao ladrão lá na cruz, que hoje estará comigo no paraíso, estará naquele momento. Quando nós vamos em Apocalipse, os capítulos 6, capítulo 20, nós vemos também o relato da alma daqueles que morreram em nome de Cristo, lá no céu junto com Deus. E a alma dos ímpios? Serão aniquiladas? Que é uma outra heresia, pregada pelos mesmos que falam do sono da alma, que os ímpios, nesse momento, eles vão ser aniquilados. Acabou, não vai ter mais nada, não existe inferno, vão ser aniquilados. Mentira! Os ímpios na sua morte estarão no inferno, já estarão no lugar onde sofrerão tormentos que serão eternos. Enquanto os filhos de Deus vivem, os filhos do diabo morrem. E quando o nosso dia chegar, meus irmãos, não vai ter segunda chance, como prega a doutrina do purgatório, que vai ficar lá a alminha lá esperando, pagando algum preço, até alguém ir lá ou pagar indulgência, ou pagar o seu tempo para você ir para o céu. Não vão ficar vagando pelo mundo dos mortos, que as seitas judaicas falam também do mundo chamado Sheol, não vai ficar vagando ali. Estarão as pessoas nos lugares em que viverão eternamente. Os filhos de Deus estarão com Deus, os filhos do diabo estarão no inferno com o diabo. Só há 2 lugares, o céu e o inferno. Para onde você vai? Para onde você vai? Lembre-se que o nosso Deus nos criou de maneira completa. Somos corpo e alma vivente, formando uma unidade. E da mesma maneira que o Senhor nos criou de maneira completa, no juízo final, no último dia, nós seremos ressuscitados de maneira completa. O livro de Tessalonicenses, a primeira carta, ela deixa muito bem claro que
Os mortos irão ressuscitar, os vivos terão seu corpo glorificado, o povo de Deus subirá às nuvens com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá encontraremos tantos aqueles que já foram no passado, aqueles que estarão vivos no presente, todos encontrarão com o Senhor para reinar por toda a eternidade. O Senhor Deus nos criou de maneira completa, o Senhor nos ama de maneira completa, nós seremos ressuscitados com um corpo físico, de maneira completa. Quando Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele enfatiza essa relação pessoal com cada um dos seus filhos, implicando que os que morreram em Cristo não serão deixados nessa condição para sempre, mas um dia serão gloriosamente ressuscitados, como o próprio apóstolo Paulo pregou, escrevendo em sua carta, e nós lemos aqui nessa noite, de corpos de corrupção, ressuscita para corpos de incorrupção, de corpos de desonra, ressuscita de glória, de um corpo fraco em poder, de um corpo natural em espiritual. Ou seja, no último dia todos irão ressuscitar, os filhos de Deus de maneira gloriosa, um corpo glorificado assim como o de Cristo receberão o seu galardão, mas os filhos do diabo de maneira muito vergonhosa não terão seu corpo glorificado, mas sofrerão eternamente a punição dos seus pecados. Como que você pretende encontrar Jesus no seu último dia? Como você pretende encontrar o seu Senhor? Para concluirmos, meus irmãos, deixo aqui então algumas aplicações finais. Não sejam como os saduceus. Aqueles homens, eles não criam na ressurreição. Aqueles homens não criam em Jesus Cristo. Aqueles homens estavam presos no mundo material e esqueceram que a vida é eterna e que eles tinham a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Se eles morreram em pecado, se eles morreram sem arrependimento, com certeza eles vão ter uma grande decepção. Tiveram, né? Que já morreram. Perceberão que eles estavam errados e tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo, pois o Senhor estava diante deles. Não percam seu tempo com discussões tolas como eles perderam. Aproveite o seu tempo para aumentar a sua comunhão com Deus. Reflita mais na palavra, cante louvores, busque estar em comunhão com a sua igreja. Se tem 2 cultos, vamos nos 2 cultos. Ontem nós estivemos aqui com a mocidade, com as bandas das outras igrejas, foi uma bênção. Você jovem, como você tem procurado estar com o Senhor? Estejam em oração contínua, tenham momentos do seu dia separado para orar, creiam em Cristo, porque a ressurreição é uma verdade. Naqueles dias, apesar de Cristo ter sido morto, estando numa sepultura por 3 dias, Ele ressuscitou em glória. Em glória, Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. E assim como Ele ressuscitou e foi glorificado, por meio dEle, somente dEle, todo aquele que crê, que Ele é o Senhor, Salvador da sua vida, todo aquele que tem um arrependimento verdadeiro, que vive em santidade de vida, também um dia será ressuscitado, e com o corpo glorificado viverá eternamente no reino de Deus. Estejam prontos para o grande dia. Nós não sabemos quando Cristo virá, será num piscar de olhos. O Senhor virá para resgatar a sua igreja, completando assim o plano da sua redenção. Saber que Cristo voltará, meus irmãos, nos incentiva a sermos vigilantes. Saber que Cristo voltará nos incentiva a viver uma vida de santidade. Saber que Cristo voltará nos incentiva a viver em alegria numa promessa feita por aquele que não quebra promessas, que é o próprio Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, graças te damos pela sua presença entre nós, graças te damos pela palavra desta noite, Senhor, que o Senhor possa tocar em nosso coração para refletirmos sobre a grande verdade, que o céu é uma realidade, sobre a nossa necessidade de estarmos em comunhão com o Senhor, aprendendo mais de Ti através da sua palavra, e de entregar a nossa vida para Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos, amém.